setor financeiro, conferência dos resultados pelo regime de caixa. Nós temos duas formas importantes de fazer as análises e os controles no setor financeiro, pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Vamos começar pelo regime de caixa. No relatório mensal, todos os dados contidos na parte de cima devem ser preenchidos pelo regime de caixa. O primeiro ponto é verificarmos se o saldo do movimento de caixa da empresa confere com o fluxo de caixa, ou seja, parece-me que inicialmente essa empresa conseguiu fazer o fluxo de caixa seguindo tudo aquilo que foi movimentado. Então, esse já é um grande primeiro passo, porque facilita, permite que a gente possa fazer as devidas análises e conferências. Então, eu devo abrir o sistema para verificar no sistema, na empresa, se aquela informação procede. Eu vou inicialmente abrir aqui o extrato bancário. Vamos pegar essa empresa como exemplo. Vou verificar aqui, na última linha, quando você seleciona o extrato de maio, na última linha eu tenho a informação sobre o saldo no final do mês de abril, foi 37.236,97. Essa é uma informação, teoricamente, correta, porque você está tirando ela diretamente do extrato. Você deve conferir se esse valor está de acordo com o fluxo de caixa, ou seja, se eu verificar em finanças, o mês de abril, dentro de lançamentos, no mês de abril, o saldo final precisa ser esse 37.263. Mostra que o valor está de acordo. Da mesma forma, se eu voltar para o mês de março, eu vou ter aqui 18.562,70. Se eu voltar no movimento de caixa, no extrato da empresa, se eu selecionar aqui no mês de abril, na última linha vai me mostrar o saldo final do mês de março. Observe que o valor é o mesmo. Então, a primeira conferência é verificar se o fluxo de caixa ele bate exatamente com o extrato bancário e também o movimento de caixa. O valor do fluxo de caixa deve conferir com o extrato bancário e deve conferir também com o seu movimento de caixa. Um dos controles pelo regime de competência, né, que aqui é registrado sequencialmente pelas datas de lançamentos, né, de forma mais controlada, todas as entradas e saídas do caixa precisam bater. Então, se eu chegar no mês de março, o valor que foi apresentado de 18.562 tem que ser aqui ao final esse lançamento do valor 18.562. Então, o movimento de caixa também confere no mês de abril, da mesma forma, se a gente fechar aqui os lançamentos, tem que bater com 37.236,97. Então, um primeiro passo da nossa conferência é verificar se o fluxo de caixa confere com o extrato bancário, confere com o movimento de caixa. Feito isso, se nós temos, então, essa consistência, nós podemos, então, partir para verificar a partir do fluxo de caixa. Então, se eu listo aqui o fluxo de caixa, eu vou em lançamentos. Dentro de lançamentos, eu posso, na verdade, ir em resultado consolidado. Vou entrar aqui na DRE e vou verificar alguns valores no fluxo de caixa para verificar se ele está coerente com o relatório mensal. Então, vamos começar aqui pelas receitas com produtos. Essa empresa está dizendo que vendeu 43.948 de produtos, vendas,
ok? Então, as vendas aqui estão em 43.948 no mês de março e 74.776 no mês de abril. Esse é o valor que entrou no caixa da empresa. Então, nós vamos verificar aqui no relatório mensal se os recebimentos de clientes conferem com esse valor. Então, recebimento de clientes, eu tenho aqui no mês de março 43.661. Observe que há uma diferença apresentada aqui. Muito provavelmente por alguns juros que talvez essa empresa tenha recebido. Se essa empresa recebeu alguns juros, e aqui ele colocou o valor apenas líquido, isso precisa apresentar. Essa empresa deve escrever aqui juros recebidos e listar aqui os juros que foram recebidos no mês de março, porque observe que esse valor não está coerente com esse valor. Aqui está 43.948 e aqui está 43.661. Temos algum problema dentro desse valor de março. No mês de abril, eu tenho 74.775,73 e aí sim, esse valor confere com o valor referente ao mês de abril, tá? Então, aqui é um exemplo que tem algum problema, estou sinalizando aqui, que pode ser que seja alguns juros recebidos que, ao fazer o relatório, eles não perceberam. Então, essa é uma primeira conferência, verificar os valores recebidos. Vamos nos guiar pelo fluxo de caixa. Aqui ele está me dizendo que nós tivemos despesas com produtos no valor de 67.624. 67.624 no mês de março e 15.973 no mês de abril. Isso diz respeito ao valor total gastos com fornecedores e transportadora. Fornecedores, nós pagamos 65.958 no mês de março e 8.057 nós pagamos para fornecedores no mês de abril. Da mesma forma, 1.666 a fornecedor, 7.916. Vamos verificar se no relatório mensal, se esses valores estão coerentes. Aqui ele registrou o pagamento de fornecedores. Vamos procurar aqui, pagamento de fretes. Aquele 1.666 mostra-se um valor correto, que foi pago lá. Só que aqui, lá ele fala de 7.916. E aqui eu tenho um valor diferente, 7.358. Por que esse número está diferente em relação a esse número, 7.916 de transportadora? Isso precisa ser explicado. Se há alguma informação especial, use e abuse de comentários. Comente aqui comigo, explique por que esse valor está diferente. Pode se tratar alguns juros que tenham pago. Se pagou alguns juros, você pode criar aqui uma tabela e fazer aqui juros pagos. Se isso aconteceu, vem aqui, crie uma tabela juros pagos e apresente os juros que, porventura, a sua empresa tenha pago por causa de atraso, porque esse valor está divergente. Vamos verificar se o valor de fornecedor, pagos a fornecedor, se está certo. 65.958 pagos a fornecedor no mês de março. Esse valor está correto. 8.057 pago a fornecedor no mês de março. Esse valor está correto. Olha lá, 65.958 e 8.057. Vemos, então, que a parte de pagamento de fornecedor está apropriado. Vamos continuar aqui a nossa auditoria. Foi pago 32.161 de folha de pagamento no total, sendo que 22.158 foi de salários. Salários no mês de março, 22.158 e 23.845 no mês de abril. Pagamos 1.278 de Prolabore, 1.278.
tanto no mês de março quanto no mês de abril, temos aqui os valores pagos de INSS e FGTS. INSS de 1.724, 1.796 de FGTS, 5.072 de Vale Transporte. Nos chama a atenção porque o Vale Transporte ele está dentro do valor dos salários, não deveria ser pago aqui separadamente, né? Precisa verificar o que aconteceu, muito provavelmente algum erro que foi depois ajustado, isso precisa ficar claro no relatório por observação, né? O INSS sobre o Prolabore. Então, eu tenho aqui esses valores que servem para que a gente possa verificar no controle se esses valores conferem com o que foi apresentado aqui no fluxo de caixa, no que diz respeito a INSS, FGTS e os salários líquidos. Vamos movimentar lá para a gente verificar como é que esses valores ficaram. Eu tenho aqui pagamento de salários no valor de R$ 24.521. Está diferente em relação ao valor que foi apresentado lá no sistema. No sistema lá está 22.158, olha lá, 22.158. Há algum problema nesse valor? Precisa ser explicado porque está diferente. Se houve algum pagamento especial aqui, algo que precisa ser dito, coloque aqui em forma de comentários. A princípio, esse valor está equivocado. No mês de abril, o valor está correto, 23.845. 23.845. O que está certo? É o relatório ou é o fluxo de caixa? Isso precisa ser entendido pela gerência. Quando nós vamos para o pagamento do Prolabore, está certo, tanto no mês de março quanto no mês de abril, o 1.277. Se a gente volta aqui no relatório, olha lá, 1.278. O relatório do fluxo de caixa sempre mostra de forma arredondada. Temos agora o pagamento de INSS. INSS aqui, ó, 1.858 e 1.879. Esses dois valores estão divergentes em relação ao que foi apresentado lá no fluxo de caixa. No fluxo de caixa foi 1.724 para os 2 meses, 1.796 para os 2 meses. Por que aqui nós temos valores divergentes? Será que foi alguma multa por atraso? Alguns juros por atraso? Se isso aconteceu, você pode até colocar esse valor aqui, mas coloque em comentários. Ou coloque o valor pago efetivamente aqui e deixe nos valores juros pagos aqui, ó, o comentário daquilo que se refere àquele juro pago a mais. Continuando a nossa conferência, a gente observou aqui que tem uns 5.072 de um vale transporte pago aqui no mês de fevereiro, né? Esse valor ele não aparece aqui no relatório. Eu teria que entender que 5.072 foi esse pago de vale transporte aí. Se essa informação foi lançada lá, entenda que no relatório isso precisa constar, né? Então, se a tabela não tem esse valor que você pagou ali excepcionalmente, cria aqui a tabela Vale Transporte, e faça o devido lançamento do Vale Transporte aqui no mês de março de 5.072, como você fez lá no fluxo de caixa, e me explique, por favor, por forma de mensagem, insira aqui um comentário explicando por que, de certa forma, você pagou a mais esse vale transporte. Parece-me que nessa condição, ao invés de pagar o vale transporte por dentro do salário, você foi até o responsável pela venda dos cartões, como um BH Trans, comprou o vale transporte para passar para os funcionários. Se isso foi a dinâmica aplicada no mês de março, isso precisa ser descrito aqui.
Ainda dentro do nosso sistema, nós temos aqui as despesas relacionadas ao INSS do Prolabore. Isso pode ser até a diferença que está acontecendo. Olha, esse INSS aqui que foi apresentado, que nós falamos que tinha uma certa diferença em relação ao valor que está constando aqui, que me parece que é exatamente o valor do INSS pago no Prolabore. Aqui eu esqueci de somar o valor do Prolabore, ou seja, esse valor agora muito provavelmente está certo, porque se eu somo o valor do INSS da empresa com o INSS do Prolabore, dá este valor, tá certo? Então, está correto, porque aqui o que foi solicitado é o INSS do funcionário mais do Prolabore. Eu, na hora de conferir aqui, ó, eu não separei aqui, eu tenho que somar o INSS do funcionário junto com o INSS do Prolabore. Ao somar esse valor, ele vai dar exatamente esse 1.858. Então, está correto o INSS. Tá? Não é uma multa, como eu disse no início, né, na parte desse vídeo. Continuando a nossa conferência, vamos agora para as despesas fixas, né? Tem aqui um total de despesa água, luz, internet, aquelas despesas fixas que são mensais, né? Condomínio, coleta, taxa de manutenção. Tem um total aqui de 3.046 no mês de março e 2.749 no mês de abril. O que me chama a atenção, porque se isso é uma despesa fixa, por que houve uma mudança aqui no condomínio? Né? Por que aqui eu paguei 451 e aqui eu paguei uns 150? Isso chama a atenção. Né? Você tem que entender e explicar esse tipo de fenômeno fora do real, porque despesa operacional, essas despesas são fixas, né? E quando há diferenças, isso precisa ficar muito bem apresentado. Aconteceu alguma coisa no condomínio que abaixou, ou aqui foi pago a mais, ou aqui foi pago a menos e compensado, isso precisa ser descrito. Quando eu vou aqui no relatório, eu tenho a parte aqui das despesas fixas. As despesas fixas estão aqui descritas, despesas fixas, aqui, ó, 3.190, né? Está um valor diferente daquele 3.146. Será que aqui dentro tem multa? Por isso está um valor maior? Isso precisa ser descrito. Tem até uma observação referente a fevereiro, né? E é de verdade, as despesas referentes a fevereiro foram pagas em março, mas no seu fluxo de caixa, esse valor apresenta como 3.046 e não 3.190 como está apresentado aqui. No mês de abril, aqui está apresentando 3.068. Aqui nesse relatório está 2.749. Será que você somou alguma coisa a mais para considerar essa realidade? Perfeito? Então, isso precisa ser descrito. Nós temos algum problema aqui nessa despesa fixa. Se foi multa, né, alguns juros relacionados, isso precisa ficar muito bem claro na escrita aqui nos juros recebidos, quando for recebidos de clientes, juros pagos por algum tipo de atraso. Então, estamos fazendo aqui as conferências dentro do fluxo de caixa, né? Falamos aqui já do pagamento do FGTS, aqui ficou correto, já tínhamos conferido. Né? Aqui, pagamentos do Simples Nacional, impostos, tá certo? Vamos verificar aqui como é que ficou o pagamento do Simples. Os impostos estão aqui, ó. Parece-me que foi pago 320 no mês de março e 8.674 de impostos de Simples. Na verdade, esse 320 aqui não é simples, né? Ele lançou esse IPTU. É interessante, apesar da palavra IPTU estar aqui classificado como imposto, há um problema de classificação do IPTU. O IPTU não podia estar aqui. Ele deveria estar aqui junto com as despesas fixas dentro da classificação realizada pelo SEBRAE. Tá? Então, essa empresa mostra aqui um erro no lançamento do plano de contas. Sugiro conferir com o plano de contas que foi
de alguma forma, entregue para vocês no início do semestre, tá? Então, na verdade, o Simples Nacional aqui foi 0 no primeiro mês e 8.354 no mês de abril. Conferindo aqui com o relatório, eu tenho aqui 8.354, está batendo o valor com que está lá, e 0 no valor de março. Então, qual o problema que nós encontramos aqui nessa realidade? Encontramos aqui o problema de IPTU tendo sido classificado de forma incorreta dentro do plano de contas. Se você fizer o plano de contas tal qual foi solicitado no início do ano, você vai encontrar aqui maior facilidade de fazer essa conferência com o nosso relatório mensal. Não houve pagamento de imposto de renda e aqui nós, então, finalizamos a nossa conferência pelo regime de caixa.